Tá um pouco atrasado, porque era pra eu ter falado disso ontem, mas vamos lá. Falar da polêmica do novo jogo de Spider-Man, que terá um protagonismo um pouco diferente. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí, galera, tudo beleza com vocês? Ó, grande prazer em ver vocês aqui novamente, mas como tá bem cedinho, né? Apesar desse brilho que vocês estão vendo aqui na janela, tá bem cedinho. Então tô gravando o vídeo aqui com a voz um pouco mais baixa, tá? Hoje vai ser um vídeo mais calminho, mais zen pra você aí que tá assistindo logo cedo. Eu quero falar a respeito dessa polêmica aqui do Spider-Man, né? Que vai ter, obviamente, a sua continuação, já foi confirmado pela Insomniac Games. Teremos, então, Spider-Man 3 agora, quando? Vai saber, né? Provavelmente só lá agora pra 2027, né? Se os caras conseguirem manter uma produção tão eficiente como eles vêm fazendo, né? No decorrer dessa geração. Mas o problema mesmo parece que está na mudança. E esse problema, galera, quando eu falo de problema, eu não quero dizer, vou deixar muito claro aqui que o jogo é ruim, ou que o jogo vai ficar ruim. Eu vou dar um exemplo da minha experiência com Spider-Man 2 pra vocês, que agora eu sei que a maioria de vocês já jogou, já deve ter zerado. Então eu acho que muita coisa que eu vim falando durante essas últimas semanas, muitos de vocês agora viram com os próprios olhos, muitos vão concordar, alguns ou muitos vão discordar também do que eu falei. Opiniões. Mas vamos lá, antes de tecer a minha opinião a respeito disso, que o pessoal tava me cobrando lá no Twitter, eu quero primeiramente recapitular alguns pontos que eu acho que são essenciais para que eu consiga elaborar o meu ponto de vista aqui com vocês, né? Sinta-se à vontade para concordar ou discordar, mas não antes de deixar o seu like aí no vídeo que você ainda não deixou, né? Galera, antes de falar propriamente, né, desse protagonismo confirmado do Miles Morales para o próximo jogo, que é o Spider-Man 3, ou seja, nós vamos deixar de ter o Peter Parker original como protagonista no próximo game da série, tá? Eu preciso falar sobre todo esse contexto, né? Porque o pessoal tá cobrando, né? A galera tá reclamando porque isso teria a ver com lacração e... cara, fica realmente difícil você defender a Insomniac Games dentro desse contexto no jogo. Repito, tá? Repito, Spider-Man 2 tem sim seus problemas com relação a esse tipo de tópico? Tem, mas não torna ele um jogo ruim. Eu consegui jogar ele tranquilamente, diferente, por exemplo, de um The Last 2, até o final, sem me sentir impactado com a demasiada tensão que é dada ou não para esse tipo de tema. E como eu sei que muitas pessoas que entram aqui no canal são novas, então quero deixar uma coisa muito clara para você. No meu ponto de vista, lacração não é ter, por exemplo, temas LGBT ou que são muito contrários, né, ao popular conhecido na sociedade. Lacração, na minha visão, e que eu acho que a maioria de vocês concorda, consiste na descaracterização da obra ou dos seus elementos, quer seja de forma integral ou forma parcial, para fazer uma adaptação a fim de agradar minorias nesse sentido, sacrificando a originalidade da obra. Então, como eu falei pra vocês, primeiro deixa eu contextualizar aqui. Primeiramente, quando a gente fala de lacração em Spider-Man 2, a gente não tá falando em lacração porque existem, vamos dizer assim, né, alguns temas LGBT dentro do game. A gente tá falando porque existe também a descaracterização de alguns personagens, e isso é inegável. Um exemplo é a própria Black Cat, que somente em 2021, pelo que eu dei uma pesquisada aqui, foi convertida a uma personagem bissexual nos quadrinhos, sendo que até antes disso ela tinha sua sexualidade totalmente definida nas HQs. E lá no primeiro jogo de 2018 do Spider-Man do PlayStation 4, a Black Cat também tinha ali o seu posicionamento muito bem definido nas telinhas. Então, quando chega em Spider-Man 2 e os caras trazem essa personagem, que é uma personagem de bastante relevância dentro da série, apenas para fazer uma missão, para falar que tava lá pra resgatar a namorada, ou precisava ver a namorada que morava na França, cara, fica forçado, ocorre a descaracterização da personagem. Muda muita coisa, você muda a trajetória de uma personagem quando você mexe em características básicas como essa. E é o que eu falo pra vocês, não tem problema ter esse tipo de personagem, contanto que ele seja original, entendeu? Não mexe no que já existe, né? Eu acho muito zoado essa necessidade que a indústria tem, né, em diversos casos, de pegar personagens que já são famosos e alterar eles, né, a fim de fazer esses tipos de agrado. Qual que é a necessidade de mexer nisso, tá ligado? Se a preocupação é haver a representatividade, então crie personagens originais
que já exibem essas características. Se vai ser sucesso ou não, aí paciência. O que não dá é querer ficar obrigando as pessoas a ter que aceitar esse tipo de narrativa, tá ligado? Porque ocorre justamente aquilo que eu falo pra vocês nos outros vídeos. Ao invés de haver a representatividade, o incentivo ao respeito, a diversidade, vamos colocar assim, né? Ou seja, você pode até não curtir, você pode até não gostar, mas você respeitar, isso acaba incentivando por outro lado, porque objetifica a causa dessas pessoas que gostariam de ser mais respeitadas e torna elas em palhaços, porque muitas vezes isso é desagradável e também alguns personagens nesse sentido são representados de uma forma que você não consegue levar a sério, porque os caras fazem de um jeito que fica parecendo dois bobalhões na tela, tá ligado? O exemplo é aquela missão que eu falei pra vocês, quando você tem que ajudar os estudantes lá na faculdade do Miles e um deles pede um favor pro Miles, quando você vai ver ele quer fazer uma mensagem, tá ligado? Pro namorado dele ali na tela e tudo mais, só que o jeito que é feito, o jeito dos dois é jeito de dois bobalhões, tá ligado? Não existe uma seriedade naquela cena, por exemplo, como existe nas cenas com o Peter Parker com a Mary Jane. Mas e aí, será que a lacração existe só com temas LGBT? A resposta é não. A lacração também pode existir sobre outros temas na sociedade que muitas vezes os caras tentam forçar. Como, por exemplo, existe uma certa cultura onde os caras querem sempre deixar nivelado tanto homem quanto mulher em todos os aspectos. Um grande exemplo que eu falo pra vocês, aí a gente tem que buscar isso um pouco fora do videogame pra poder explicar melhor, é o caso de mulheres trans nos esportes femininos. A gente já tá cansado de ver exemplos dessas mulheres trans simplesmente obliterando as mulheres naturais dentro desses esportes. E por quê? Porque essas mulheres trans, na verdade, não adianta ficar querendo brigar com a ciência. São homens. E por ter características masculinas desde o seu nascimento, como a testosterona no corpo, dá a eles, ou elas, né, vantagens sobre as mulheres naturais. Portanto, é uma competição injusta. Mas existe essa cultura que tenta nivelar as coisas, passar um paninho pra isso. Não, mas ele se sente mulher, então ele tem direito de estar, né, no esporte das mulheres, de frequentar os banheiros das mulheres, e tudo isso não passa de um grande absurdo. Olha até que ponto chega a ideologia das pessoas em frente à razão, em frente ao óbvio. Nós chegamos em um ponto da nossa sociedade em que questões que não deveriam nem ser discutidas para começo de conversa, porque não tem o que discutir, não existe argumento contra isso, acabam virando palcos de grandes debates. Então assim, caras, é realmente preocupante ver mesmo como certas culturas influenciam. E é óbvio que esse tipo de cultura pode sim estar presente naqueles caras, nos desenvolvedores, em alguns desenvolvedores, porque todo mundo tem uma opinião fora do mundo dos games, mas pode trazer esses elementos para o mundo dos games também. No Spider-Man 2 chega a ter isso? Bom, eu diria que até tem, só que talvez não na parte em que muita gente fala. Como, por exemplo, eu expliquei no meu vídeo da review o caso da Mary Jane. Muita gente reclama que a Mary Jane no jogo, ela consegue fazer coisas ali que seriam supostamente impossíveis. Eu já falei na minha review que eu não achei necessariamente forçado. Primeiro de tudo, porque jogo não é feito pra ser 100% realista, né? Você tá reclamando da Mary Jane conseguir dropar uns carinhas ali, lacaios do Kraven, mas você se esquece que você tá jogando um jogo que já é de ficção, né? Não existe também cara que se pendura com teia pelos prédios na vida real. Então vamos partir desse princípio. Não, a gente não pode dizer que é impossível que o treinamento dela com a Sable não a tenha capacitado para lidar parcialmente com esses inimigos dentro do game. Repito pra vocês, eu discordo desse posicionamento porque, cara, primeiro, toda ação que ela tem que fazer ali é sempre no stealth. Ela não consegue peitar os caras cara a cara no tete a tete. Se ela tivesse fazendo isso, pô, eu ia super concordar com a crítica que alguns aí estão fazendo na internet. Fora que eles dão um aparato ali, né, a mais pra ela poder se virar nessas situações. Então, na minha visão, não ficou equiparado o que ela faz com o que o Peter ou o Miles conseguem fazer, beleza? Agora, onde no jogo em que tem isso daí de fato? Caras, basta você olhar pra vida real e você vai ver que dentro do jogo isso seria impossível, mas nem com a maior das forçações de barra. Quando você pega os personagens que são capazes de fazer isso, são personagens que têm um background de história verossímil. Então, vou dar um exemplo. Quando você vai fazer a missão, né, que você tem que entrar naquela mansão, né, aquela festa lá dos caçadores no jogo, que o Peter tá lá, né, de garçom, existe um momento naquela festa em que você vê eles fazendo uma disputa de luta ao ar livre, vamos dizer assim, numa rodinha, e nessa disputa tem uma mina arregaçando o cara na pancada. E quando você olha pra aquilo, velho, mano, você pode pegar a mina que, cara, é treinada no UFC, com anos de experiência. Se ela pegar um cara que muitas vezes nem precisa ser muito forte nem nada pra entrar na porrada, a mina perde, velho. Não tem, sabe? Não tem como escapar disso daí. O corpo masculino é muito mais forte que o corpo feminino. Isso desde a desenvoltura óssea até a parte muscular. Então não tem chance de uma mina ganhar de um cara que nem eles colocam ali no jogo. Então essa parte aí sim é uma lacração nesse sentido. Mas beleza, eu já falei muito desses pontos, eu sei que vocês querem que eu chegue logo na parte do Miles. E eu vou chegar. Deixa eu só citar mais um pontinho que, por exemplo, eu já discordo. Eu não achei que foi lacração porque realmente isso é
característico do Peter Parker nos quadrinhos, que é quando ele fala que ele odeia armas, né, que ele não gosta de armas, ele é avesso, né, a essa ideia, né, do armamento, e isso nos quadrinhos também é deixado muito claro por parte do Peter Parker, e isso não é novidade, tá, galera? Ao contrário do que fizeram com a Black Cat em 2021, pelo menos até onde eu entendi aqui nas minhas pesquisas, o caso do Peter já é diferente, desde as primeiras concepções do personagem no decorrer dessas décadas, deixava claro que ele realmente é contra, sim, as armas, e não precisa dizer o porquê o tio Ben morreu com um tiro, né, tomou um pipoco. Então, como eu falei pra vocês, eu tô mostrando pontos aqui no vídeo de forma balanceada, o que eu acho que realmente existiu dentro do game, o que eu acho que pode ser uma má interpretação ou um exagero da galera, e agora a gente chega no Miles Morales. Afinal de contas, tem problema o Miles Morales ser o protagonista do próximo jogo do Spider-Man? Para responder essa pergunta, eu acho que a gente precisa também recorrer à história original, à desenvoltura do personagem. Galera, Miles Morales não é um personagem novo. Ele é um personagem que já surgiu nas HQs do Spider-Man, mas precisamente falando na Ultimate Comics Spider-Man edição número 1, em setembro de 2011. Ou seja, o Miles Morales já existe aí há pelo menos uns 12 anos, se a gente for contabilizar agora até 2023. E ele já teve diversas participações nas HQs do Spider-Man, ele é um Homem-Aranha importante nas histórias, né? Tanto é que quando você pega a saga, acho que é God in Black, alguma coisa assim, do Venom, né, que teve aí recentemente nos quadrinhos, onde ele enfrenta, né, o Gnu, que é o deus dos simbiontes, por exemplo, o Miles Morales está lá presente na história também. Essa importância do Miles Morales nas histórias do Homem-Aranha não começaram agora. Lá em 2015 foi estabelecido que, nos quadrinhos, o Miles Morales havia sido introduzido no universo principal da Marvel Comics, ou seja, ele se tornou sim um personagem com muita relevância, quase tanto quanto o Spider-Man original. E não precisa nem falar, né, lá em 2018, ele novamente ganhou um destaque muito grande com a adaptação cinematográfica que rolou do Spider-Verse, tanto que o filme ganhou o Oscar de melhor filme de animação em 2019. Se você jogou o game do Spider-Man e ainda tá jogando e não zerou, é melhor você parar o vídeo por aqui e só continuar assistindo depois que você zerar, porque aí vem spoiler, tá? No final da história do Spider-Man 2, a gente vê um Peter Parker que tá muito preocupado em conseguir estabilizar a sua vida, principalmente com a Mary Jane e também na realização de alguns projetos importantes que ele também precisa realizar, não como Spider-Man, mas como o Peter Parker. E aí é sugerido no final do Spider-Man 2 que o Peter vai meio que tirar umas férias como Spider-Man para focar nesses projetos, e aí ele passa a responsabilidade maior da proteção da cidade para o Miles Morales. Isso já dá, obviamente, a entender na história que, num futuro game, o Peter teria menos tempo de ação, ou quase nenhum tempo de ação na tela, para que o Miles tomasse conta da cidade. Agora, galera, primeiro de tudo, isso não significa que o Peter tá abandonando o manto de Homem-Aranha. Vamos deixar isso muito claro. A gente já teve um jogo inteiro do Peter Parker em 2018, aí nós tivemos, né, aquela sequência menor do Miles Morales em 2020, e agora no segundo game, a gente teve esse tempo dividido entre os dois. Nós ainda não vimos um jogo, né, de maior porte, mais focado do lado do Miles Morales. E convenhamos, o Miles é um personagem muito carismático. Eu gosto muito do Miles Morales, embora, lógico, eu seja mais fã do Peter Parker. Eu tô no mesmo time que vocês. Então, por esse ponto, isso que eu tô mostrando pra vocês com base nos quadrinhos, eu não vejo uma lacração nesse ponto ou uma descaracterização. Entretanto, eu compreendo perfeitamente a revolta de algumas pessoas, porque infelizmente o segundo game acabou minando um pouco a confiança da galera de que essas coisas estão sendo feitas de uma forma natural e não pra ficar fazendo esse tipo de politicagem dentro do jogo. Só que agora, o que eu espero pelo menos é que no próximo game os caras foquem de fato em manter a originalidade da obra e não fiquem descaracterizando aí personagens a fim de ficar distorcendo aí certos pontos pra ficar pagando aquele pedágiozinho ideológico que vocês já conhecem. Então, por hora, galera, essa é a visão mais balanceada e centrada que eu posso dar pra vocês, sem ser hater demais, mas também sem ficar sendo permissivo demais. Eu espero que vocês tenham curtido aí o ponto de vista que eu tô repassando pra vocês, essa é a opinião que dá pra ser passada nesse momento, e tudo que eu posso dizer é que eu espero que façam um bom game, que a continuação do Spider-Man 3 seja um jogo excepcional. Independente se é com Peter ou com Miles, eu quero me divertir com um gameplay maravilhoso, como é o gameplay de Spider-Man 2, ainda melhorado e com uma boa história. E você? O que você achou? Deixa o seu like aqui no vídeo se você concorda, se você discorda, diz aí também nos comentários, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês, tenham todos um bom dia e até a próxima. Tchau, tchau.